Olá, despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre autoestima. Será que você tem autoestima? Você sabe o que significa autoestima? É sobre isso que nós vamos falar no podcast hoje. Se você não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, eu já peço para que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? E hoje a gente vai falar mais um pouco sobre autoestima. Segundo Braden, que é um psicoterapeuta, Nathaniel Braden, a autoestima é a disposição para experimentar a si mesmo, como uma pessoa competente para lidar com as maiores dificuldades básicas da vida e, ao mesmo tempo, ser merecedor de felicidade. O Braden, ele é um psicoterapeuta que ele acredita que quando a gente mergulha em si mesmo, quando a gente experimenta a si mesmo de verdade, na íntegra, tanto os nossos defeitos quanto as nossas qualidades, e ainda assim, experimentando e lidando com os nossos defeitos, temos a capacidade de nos reconhecer e sermos merecedores de felicidade. A autoestima, ela não é uma mágica. A autoestima é a sua habilidade de se amar como você é, sem se espelhar no outro, sem se espelhar em ideais, sem espelhar no que a sociedade acha, no que um dia alguém achou que você deveria ser. Será que você ama o que você é de verdade? Será que o que você é de fato é o que você sempre quis ser ou você é um produto da sociedade? Uma coisa importante que a gente precisa saber é que todas as conclusões que você vem tendo sobre esses assuntos tão complexos e tão simples que a gente vem conversando aqui, se você tiver respostas prontas para eles, saiba que você não está aprofundando no seu eu, mergulhando em si mesmo. Não estou te dizendo que vai ser um mergulho fácil, que você não vai passar frio, eu também não estou te dizendo que não vai ser desconfortável, que talvez você perca o fôlego e talvez você pense que vai afogar e talvez você até afogue. Mas faz parte. Quando você subir e conseguir respirar, você vai se sentir muito mais renovada, eu garanto. Você vai se sentir capaz de reconhecer os seus limites, capaz de reconhecer a sua capacidade de profundidade em você mesma. Arrisque esse mergulho. Não fique só na superfície. Por que será que a gente tem tanto medo de mergulhar em si mesmo? Você prefere ficar boiando na superfície do que mergulhar e ver o que tem além da superfície? Quando a gente fica boiando ali na superfície, com respostas prontas, né, que muitas vezes a gente acha que aquilo ali é realmente o que está acontecendo com a nossa vida, que a gente já sabe, que a gente já encontrou a resposta e não mergulha profundamente na causa raiz, a gente vai se deixando levar, vai boiando, a água vai levando e a gente não se permite ir mais fundo, descobrir os tesouros que tem abaixo disso. Você não tem que ser perfeita, perfeito. Você não tem que se cobrar tanto assim quanto você se cobra. E você também não tem que se permitir ser cobrada pelos outros. Autoestima é o poder, é a capacidade de aplaudir quem você é, goste ou queira quem quiser. Você precisa se amar do jeito que você for. E isso não significa que você não vai ver os seus defeitos, que você não vai olhar para eles e muito menos que você não vai transformá-los em qualidade. Isso se você quiser. A autoestima é a nossa habilidade de olhar para o espelho e dizer: eu sou humano, humana, eu erro e está tudo bem. Eu amo os meus erros porque os meus erros me fazem mais forte e me fazem únicas. Você se ama de verdade? Você tem autoestima? Geralmente, quando alguém faz essa pergunta pra gente, a gente já vem, né? Sim, eu tenho autoestima, eu me amo. Será mesmo que você se ama, que você tem autoestima? Toda vez que eu coloco a caixinha de perguntas lá no Stories, que eu coloco você tem autoestima, você se ama, as pessoas sempre tendem a responder sim. Mas será que é verdade? Ou você tá se enganando? Se você tivesse autoestima, se você não tivesse dúvida de quem você é, se você não tivesse dúvida do que você sente e é capaz de fazer, você não estaria atrás de prosperidade e clientes. Porque quem tem autoestima confia na sua capacidade, sabe que pode acontecer qualquer coisa, mas você vai conseguir sair dali. Você tem a solução para aquilo.
E eu posso te garantir que você é muito mais forte do que você imagina, muito mais linda, muito mais vencedora, muito mais batalhadora. E eu falo aqui no feminino porque o meu público, maioria é de mulheres, mas isso também serve para os homens. A autoestima não é só para mulher. É a capacidade do homem saber também que ele pode mudar a vida dele, que ele pode ser um homem de sucesso. Autoestima também é a nossa capacidade de reconhecer os nossos defeitos. Muitas vezes a gente não admite os nossos defeitos, e muitas vezes a gente tem muito mais defeitos do que a gente consegue admitir para nós mesmos e para as outras pessoas. Mas esses seus defeitos, eles não te fazem pior. Muito pelo contrário, eles te fazem única, único e te fazem melhor. Porque a gente precisa aprender a aplaudir os defeitos, porque somente com os defeitos é que nós sabemos onde será o caminho da felicidade. Se você tivesse autoestima, sabendo agora que talvez você não tenha, se você tivesse autoestima, se você realmente confiasse em você, se você realmente não desconfiasse da sua capacidade de criar a sua realidade, como você se sentiria? Descreva a sua nova versão com muita autoestima. Se você tivesse muita autoestima hoje, muito poder, se você confiasse na sua capacidade de criar mais para a sua vida, na sua capacidade de ter clientes, se você fosse a força e o poder em pessoa, o que você criaria? Como você seria? Como seria a sua vida? Quais as coisas você criaria com facilidade na sua vida? Pense sobre isso e não deixe que ninguém, seja família, amigos, sejam pessoas que você ama, que ninguém te diga o que você deve ser ou fazer. Muitas vezes a gente tem medo de machucar alguém da nossa família, alguma pessoa que a gente ama, e a gente acaba aceitando coisas que não são o que a gente realmente é, que não são o que a gente verdadeiramente quer ser. Eu passei 5 anos, na verdade 6, porque eu acabei trancando a faculdade, vivendo algo que não era meu por medo de machucar as pessoas. E no dia que eu me formei, eu ouvi dessas pessoas coisas que eu não gostaria de ter ouvido. E a partir daí, eu comecei a entender que não é pelos outros, é por mim. E por mais que seja a minha família, por mais que sejam pessoas que eu amo, se elas não têm a capacidade de entender que o que me faz feliz é o que eu verdadeiramente sou, eu preciso rever tudo isso. Eu preciso levar a minha vida adiante de acordo com os meus princípios, com o que é verdadeiro para mim, com a minha essência. Então, pensem sobre isso.